A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos de volta com a lição de número 2, 12 de abril de 2020, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Apresentação, professor Sócrates Santos, nosso canal Reflexão EBD Channel, ok? Vamos aí estar acompanhando mais uma aula aí, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O nosso texto áureo se encontra em Efésios, no capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a nossa verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, 4, 9 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu neles antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a consagrar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo que quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Está aí a nossa leitura bíblica em classe, ok? Os nossos objetivos específicos. O primeiro é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Depois, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E depois, explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. A nossa introdução, meus irmãos, nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência, a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que Paulo se mostra profundamente agradecido. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, a humanidade estava caída. Deus, então, através do seu Filho Jesus, o mandou aqui para nascer de uma mulher, numa família, Maria e José, seus pais, e nascer do ventre de uma mulher, como todos nascem, e viver uma vida, humanamente falando, para conhecer todas as nossas forças e todas as nossas fraquezas. E Jesus conheceu tudo isso, e ao final, com 30 anos, ele começou então a mostrar realmente quem de fato ele era e a sua verdadeira missão aqui, que não era fazer cruz nem móveis com seu pai José, mas ele veio aqui, nasceu de uma mulher, da Virgem Maria, para nos salvar, para nos redimir, para executar um plano que estava lá desde a criação do mundo, né? Que era trazer a humanidade de volta a Deus, né? Então isso tudo está nas misericórdias de Deus, que ama os pecadores, todos eles, mas não ama o pecado.
a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas por sua infinita graça, ou seja, graça é favor não merecido, Deus nos concedeu, ou seja, nos permitiu, nos deu, né, o privilégio da salvação. Então a salvação, ela é um privilégio, irmãos, para nós, porque é algo não merecido. Nós não vamos ser salvos porque somos bonzinhos, nós vamos ser salvos porque o Senhor nos concedeu a salvação. A fé que nós pensamos que temos não veio de nós mesmos, veio da parte do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, não é o homem mesmo que se convence. Então tudo isso é obra do plano redentor de Deus, né? Do plano restaurador de Deus para trazer a humanidade de volta para Ele. Então a salvação é um privilégio, coloque isso na sua cabeça. É um privilégio. Então a nossa nova posição em Cristo é uma posição de privilegiados, uma posição de agraciados, porque nós estávamos mortos, nossos pecados e deleites, e o Senhor veio aqui morrer por nós para nos resgatar. Então isso é muita coisa. Olha o que diz a doxologia. Doxologia significa manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressão de exaltação. É o que ele começa dizendo em sua carta, quando Paulo diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 3, bendito significa digno de louvor, de adoração, de veneração, porque o Senhor Jesus é rei, é leão da tribo de Judá, ele é Deus, e ele não se usurpou, né, deixou o seu trono e veio aqui se tornar inferior, porque um Deus se tornar humano, isso é uma coisa, inferiorizar demais, porque nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos previsíveis, nós somos carnais, nós somos físicos, e um Deus, ele é tudo o que nós não somos. Um Deus, ele é invisível, ele é imortal e nós somos mortais, ele é onipresente e nós não, nós somos presentes, nós só podemos estar em um lugar ao mesmo tempo. Então assim, tudo que você pode dizer de Jesus é que ele é bendito, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele é bendito, ele é adorado, ele é digno de louvor. Até o versículo 14, Paulo apresenta um teológico de gratidão, né? A Deus por ter enviado Jesus Cristo para nos salvar, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória de sua graça, ou seja, para louvor da sua glória. Então, o louvor é você agradecer a Deus, é pedido de agradecimento. Louvar é agradecer a Deus, né? E o louvor da sua glória, ou seja, você está agradecendo a Deus por ter deixado a sua glória para vir morrer em nosso lugar, para vir ser semelhante a nós, né? E ver o que nós passamos, sentir na pele o que nós passamos. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão de Deus, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Jesus Cristo, é o Pai, é a Trindade, né? A Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, é Deus também, e é Deus Consolador, né? É o seu Filho, né? Com ênfase em Jesus, porque o tema aqui é Ele, né? É o sacrifício, foi Ele a ovelha, ele se fez ovelha, ele se fez sacrifício por nós, ele se fez holocausto por nós, então por isso a referência a ele. Mas a Trindade toda estava e sempre esteve envolvida no plano redentor de Deus. As bênçãos espirituais são muitas. Obviamente não são materiais, né? O que a gente pode ver, tocar, experimentar, isso é material, mas nós estamos falando de algo que os olhos não podem ver, e nós só podemos encontrar isso aonde?
qual local? Nos lugares celestiais, isto é, no reino espiritual. E quando Pilatos e Herodes estavam julgando Jesus, eles perguntaram, que o pessoal estava gritando que ele era o rei dos judeus, mas onde é que estava o seu reino? Ele falou que meu reino não é daqui. Jesus disse isso, deixou bem claro, que o seu reino não era daqui. Então, o reino de Jesus era espiritual, e eles, que eram governadores, reis aqui terrenos, estavam preocupados de perder o seu trono para Jesus. Mas Jesus não estava lutando por um trono terreno. Jesus estava lutando por um trono dentro dos nossos corações. Ele veio, foi para ser rei das nossas vidas e não de alguma cidade ou de algum país. Ele quer ser rei dos nossos corações, das nossas vidas, né? E é por isso que ele veio. Então Deus nos elegeu para sermos santos. Irmãos, eleição, votação, né? Entre a Trindade, eles resolveram nos dar a chance de voltarmos ao nosso estado original, que é de santidade. Adão e Eva, eles eram santos até o dia que comeram da fruta, irmãos. Eles não eram pecadores. Adão e Eva eram santos e irrepreensíveis aos olhos de Deus. Deus conversava com eles todos os dias ao entardecer, ao cair da tarde. Deus tinha um relacionamento com eles, como pai e filho. Então, Adão e Eva eram santos. E Deus nos permitiu voltarmos a este estado de santidade quando Ele nos elegeu para sermos santos. Não é que nós merecemos, Ele nos elegeu. E diz mais no versículo, a continuação, no 5, Ele predestinou-nos para sermos filhos. Em João, no capítulo 1, diz que o Senhor Jesus ele veio para o que era seus. Quem era que Jesus veio endereçado a quem? Jesus veio salvar a nação de Israel, os israelitas, os judeus. E nós, os gentios, estávamos fora desse plano aí. Agora, como Israel rejeitou Jesus, ele passou a ser de todos nós, gentios. Então veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Agora ele completa ainda mais o versículo, mas todos aqueles que o receberam, ele deu-nos o poder de se tornarmos filhos de Deus. Então ele nos predestinou. Todos aqueles que aceitarem Jesus vão ser filhos de Jesus, filhos de Deus. Nos fez agradáveis para si, ou seja, nós estávamos fedendo, desagradáveis, nós estávamos mal cheirosos às narinas de Deus, né? Aos olhos de Deus nós estávamos como um trapo de imundícia. Mas Ele, através de Jesus, nos fez agradáveis a si. Reuniu-nos por meio do sangue de Cristo. Então hoje, se há igrejas espalhadas por todo o Brasil, foi o sangue de Jesus que reuniu essas pessoas e elas estão congregando. É o sangue, né? Sinal de aliança, né? Sinal de pactos, né? Todo pacto envolve sangue e é sinal de aliança, sinal de união, que estão se tornando um, né? Assim como um casamento, né? Entre noivo e noiva. O noivo é Jesus Cristo, a noiva é a igreja, né? O sangue de Jesus, ele nos une, nos perdoa, nos purifica, nos liberta. Acolheu-nos para a sua vontade redentora. Acolheu-nos pela sua vontade redentora, diz no versículo 8. Então, assim, foi a vontade redentora de Deus que mandou Jesus aqui. Revelou-nos a palavra da verdade, ou seja, as pessoas aqui mentiam, não estavam mais sinceras umas com as outras. A mentira, o engano, o pecado, a idolatria estavam estampadas, né, neste mundo. E Jesus veio falar a verdade, né? João Batista falou a verdade e foi degolado. João Batista estava preparando o caminho para Jesus e ele falou, né, para Herodes, né,
que ele estava com Herodias, a mulher do seu irmão, que ele estava cometendo incesto. Casou-se com a própria cunhada. E ele se envaideceu, embraveceu, a mulher também irou-se e pediu que o prendesse. E depois, no dia do seu aniversário, eles o mataram e arrancaram a cabeça, degolaram e trouxeram numa bandeja para entregar a Salomé, a filha de Herodias. Logo vocês veem que a verdade incomoda as pessoas. Então, ele, por falar a verdade, teve a sua cabeça degolada. O que mais? Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, ele veio aqui nos preparar para o cumprimento da promessa de Jesus. Jesus fez uma promessa ao voltar para os céus. Ele disse: olha, do mesmo jeito que me veste subir, eu virei outra vez para buscar vocês para mim mesmo. E onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele está conosco até a consumação dos séculos, ou seja, até Jesus vir. Olha, entenda isso, Jesus, ou seja, Deus, nunca deixou a humanidade sozinha. Sempre quando um Deus vai embora, fica outro nos guardando, nos ajudando, nos protegendo. Na antiguidade, Deus falava com os homens, falou com Noé, com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Falou com vários outros profetas de Deus, Elias, Eliseu. Mas ele falava através dos seus anjos, através do anjo do Senhor. E quando estes homens agiram, foram grandes guerreiros, vitoriosos, é porque ouviram a Deus. E Deus não os deixou desamparados. Aí quando veio a graça, a lei foi cumprida em Jesus, Jesus estava com os discípulos e Jesus era a luz desse mundo. Então, Jesus estava aqui. Quando Deus se retirou, ele mandou seu Filho. Ou seja, nós não ficamos sem Deus. E Jesus andou aqui, viveu 30 anos entre nós. Aos 33 anos, 3 anos de ministério, e aos 33 anos ele foi morto na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e voltou 40 dias depois para a glória. Então, quando ele estava sendo excelso aos céus, ele fez a promessa que voltaria. Mas ele também prometeu que não nos deixaria órfãos, ou seja, quando um Deus vai embora, ele deixa outro. E ele disse: olha, podem ficar reunidos em Jerusalém que eu vou mandar outro Deus. Não vou deixar vocês sozinhos. Então hoje nós estamos com o Deus Espírito Santo cuidando de nós. Então nunca a humanidade esteve abandonada ou esteve sozinha, irmãos. Quando Deus terminou a sua obra, que preparou a humanidade para receber Jesus, ele se ausentou e mandou Jesus. Jesus nasceu da Virgem Maria, cresceu entre nós, viveu 33 anos aqui. E quando ele foi embora, quando ele morreu e ressuscitou, e 40 dias depois ele partiu, ele deixou também o Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós não ficamos sós. Sempre estivemos cuidados por um Deus, um dos deuses da Trindade. Uma das pessoas da Trindade sempre esteve conosco. E hoje está o Espírito Santo de Deus. E ele diz que não nos abandonará até a volta do outro Deus, que é Jesus. E ele vai vir com graça e glória, excelso aos céus, pisado na nuvem, no seu trono, e vem nos buscar, vem chamar o nome dos seus escolhidos lá das nuvens. Vão chamar primeiro os mortos e depois aqueles que estiverem vivos vão receber um novo corpo e vão ser arrebatados para encontrar com ele na glória. Então, bendito seja Deus. Todas essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo exclamou, A nova condição expressa em Cristo significa, a expressão em Cristo significa que somos abençoados
com toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa. A obra realizada no Calvário nos dá esse direito. Então, no momento que Jesus ele é perguntado pelos seus apóstolos, Pai, Jesus nos mostra o Pai. E aí Jesus, andando com ele vários e vários meses, disse, olha, mas eu estou com vocês há tanto tempo, vocês não viram o Pai ainda? Ou seja, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Como é que vocês não viram ainda o Pai? Tudo que eu faço é a vontade do meu Pai, que está nos céus, que me enviou a vocês. Então, Jesus sempre deixou claro que ele e o Pai são um. Então, quem vê Jesus, vê Deus. Quem vê Deus, vê Jesus e vê o Espírito Santo, porque eles são um só e são Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Relacione-se ainda à nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é para quem está em Cristo, ou seja, quando a gente se converte, converter é mudar de caminho ou mudar de direção. Então, quando nós mudamos de rota, de direção, nós vamos agora para Deus, largamos o mundo, largamos as coisas que nele existem, os prazeres que Ele tem para nós, e nós voltamos para Deus, então isso é conversão. E é cobrado de quem se converte uma nova posição, uma nova forma de vida. Isto é o oposto da antiga. Em Adão, agora, nós temos uma vida em Cristo. Adão aqui, não é que Adão é colocado como imprestável, desvalorizando a vida do nosso patriarca Adão. Mas é que Adão é a simbologia do homem caído, porque ele pecou, né? Estava lá na glória, tinha de tudo. E ele mais Eva pecaram. Então, a vida em Adão, ou seja, a vida em pecado. Agora nós estamos uma vida num homem que não teve pecado, ou seja, que nunca pecou, que nunca caiu, que nunca falhou. Esse é Cristo. Então, por isso que nós temos que desfrutarmos desses benefícios advindo da redenção. E redenção significa isenção de pecado, ou seja, Deus ele não lança em rosto os nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus, ele, estando perdoado os nossos pecados, ele lança no mar do esquecimento. É a mesma coisa de você estar sem dívida alguma. A Bíblia no Novo Testamento ainda diz que a escritura que era contra nós, ou seja, a promissória que nós devíamos a Deus, ou seja, todos os nossos pecados juntos, tinha um preço. E Jesus chegou e disse, olha, eu vou pagar a sua conta. Jesus morrendo por nós, ele rasgou essa promissória e disse, vocês não devem mais nada a Deus. Agora, vocês devem a mim. É só crer em mim e eu vou salvar você e a sua casa. Crê em Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, ou seja, a tua família, teus familiares, certo? Então nós temos que gozar de aproveitar dos benefícios do que Jesus fez. Às vezes nós vivemos uma vida sofrida porque nós não estamos ainda desfrutando de tudo aquilo que Jesus nos permitiu desfrutar. Olha, nós éramos perdidos, ele nos achou. Nós estávamos em pecado e hoje ele nos deu a oportunidade de sermos santos. Estávamos caídos e ele nos levantou. Estávamos mortos e ele nos deu a vida. Então nós temos que aproveitar isso e viver uma vida de redimidos, né? Viver uma vida de cristãos, ou seja, cristão significa pequenos cristos, tá? Então nós temos que viver uma vida como nós fôssemos um pequeno Cristo. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Olha, é uma vida onde Deus seja o centro. Cristocêntrica quer dizer Deus é o nosso centro, é o centro da nossa vida. Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Ou seja, nós somos salvos, não é porque nós somos bonzinhos, mas porque Deus quis assim. Nós somos salvos porque
Alguém morreu em nosso lugar, ou seja, o sacrifício era feito. Pegava-se um animal inocente, sem mancha, sem pecado, sem defeito, e morria, né? E era matado esse animal, era morto esse animal, e era colocado sobre esse animal o pecado nosso, o nosso pecado, o pecado da pessoa, ia para o animal. E assim o animal era morto e o seu sangue encobria o pecado. Jesus, ele não veio encobrir, ele veio foi perdoar. O sangue de Jesus não encobriu o pecado, ele perdoou e esqueceu dele. Ou seja, em Jesus nós estamos brancos como a neve de novo. Por mais sujo, né, que nós estivéssemos, quando a pessoa vem para Jesus, que ele se converte, que ele muda de caminho, que muda de posição, muda de vida, ele agora é limpo, é branco como a neve. Porque Jesus, ele não olha mais o que você cometeu, ele já perdoou. E ele jogou no mar do esquecimento, então agora você para ele é uma nova criatura, com novos hábitos, com nova vida, com novo tudo, novo viver, novas vestes, novas atitudes. A revelação do mistério, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, está lá no versículo 9. Sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, né? E essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Ou seja, da mesma forma que Satanás traçou o plano para derrubar Eva e Eva derrubar Adão, e virar aquele efeito dominó, e através de Adão a humanidade toda derrubada, caída, destruída, pecaminosa, afastada de Deus. Deus também correu na frente de Satanás e já providenciou o resgate. E esse resgate é através do único Cordeiro sem pecado, Jesus, seu Filho. E ele mandou-o aqui para que, através do nome dele, fosse destruída todo o mal, fosse expulso todo o demônio, fosse curada toda a enfermidade, ou seja, a sua vontade foi executada conforme os desígnios por intermédio de Cristo, ou seja, o Pai escolheu bem mandar seu Filho, porque ele não pecou em momento algum, foi tentado ao extremo, foi julgado, né, um julgamento totalmente injusto, porque todo julgamento tem direito de defesa. Jesus não teve. Jesus foi só julgado e condenado. Jesus teve um julgamento super injusto. Mas tudo bem. Ele passou por isso e ele não abriu a sua boca, como a ovelha muda, diz a palavra de Deus, ao ser morta, ele também não falou nada, ele não gritou, ele não reclamou. Mas olha o que é que Jesus diz aqui, olha, em Colossenses 1:16-20, o Filho, para tudo isso, para que o Filho tivesse a superioridade, a primazia, ou seja, hoje o nome de Jesus é acima de todo nome. Então ele teve que passar por tudo isso, para ele ser rei dos vivos e também dos mortos. Olha que ele desceu ao inferno, trancafiou o diabo e voltou com a chave nas mãos. E ao terceiro dia ele saiu da sepultura, ou seja, ele venceu, irmãos, o único inimigo que nós seres humanos não podemos vencer, que é a morte. Né? Nós não podemos, nós podemos impedir um nascimento, que é o aborto, mas não podemos impedir a morte. Nós não podemos ficar vivo se realmente é a hora de a gente morrer, não tem como. Então, somente um homem venceu a morte. Este homem é o que nós servimos, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, devido a isso, ele ter vencido a única coisa que nenhum homem é capaz de vencer, ele é um super-homem, ele é a superioridade, né, em Deus. Ele tem a superioridade, o seu nome é acima de todo e qualquer nome. A Bíblia diz que acima dos céus e embaixo na terra não há um nome
maior que o de Jesus e que importa que sejamos salvos. Então, o nome dele ficou sendo salvação, no nome dele é expulso demônios, no seu nome tem todo o poder, no seu nome tem toda a autoridade. O nome de Jesus, né, ecoa no mundo inteiro, né, na história do mundo, na história das nações, desse planeta. Veio um homem aqui que venceu a morte e voltou à vida e está agora à direita de Deus intercedendo por nós. Passou por isso tudo para se tornar o quê? Nosso advogado. Ele conhece bem a nossa causa, irmãos, e ele pode nos defender, né? Ou falar por nós junto ao Pai. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer corrigir em Cristo todas as coisas. Olha, não é só a criação, não. Nós, seres humanos, é claro, nós somos a coroa da criação, né? Então, é óbvio que nós somos o que Jesus veio salvar. Mas também Jesus veio trazer para si animais, a natureza em si, as árvores, a terra, os mares, tudo. Jesus veio trazer tudo isso para ele novamente. Toda a criação tem que ser restaurada e tem que convergir, tem que terminar em Cristo. Tem que ser inclusa em Cristo. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, porque ele também participou da criação, foi um concílio. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na criação, irmãos. Quando Deus criou o homem, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, estavam ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Senão, o termo não tinha usado, Gênesis, o Moisés não teria usado o prefixo nós. É um pronome, certo? Plural. Nós façamos o homem, ou seja, nós vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então isso é a primeira pessoa do plural, nós, ou seja, teve um concílio para criar o ser humano, para criar o homem e a mulher. Então implica dizer que todo o universo, os céus e a terra, estarão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. Você pode ver isso nos versículos onde Cristo conversa com a tempestade. Ele conversa, né? Manda o vento se acalmar, o vento obedece. Então ele conversa com a natureza, ele conversa com o vento. E ele diz também, dá ordem ao mar e o mar acalmou. Ele falou: mar, aquieta-te e cala. Ou seja, o mar estava revolto e ia afundar o barco onde Jesus estava com seus discípulos. E ele deu ordem para o mar, ou seja, conversou com o oceano. Ele mandou acalmar. E na hora se fez bonança. Então ele conversa com a terra, com a natureza, com os mares, com o vento, com todos os elementos criados. Então tudo isso ainda vai voltar para Cristo. Cristo veio aqui, morreu por nós. É claro que nós somos... A primeira coisa que ele veio para restaurar foi o ser humano, a humanidade. Mas também a natureza também vai estar incluída, vai voltar para Jesus, porque Satanás usou a natureza, destruiu tudo, mas isso tudo vai ser regenerado. A Bíblia diz que em Apocalipse que vai ser criado novos céus e nova terra. Ou seja, esse criado pode ser muito bem reformado, reformulado, refeito, né? Sarado. Aqui a expressão plenitude dos tempos, né? A palavra tempo está aí destacada, irmãos, de vermelho, porque não é o cronos, o tempo cronológico humano, não. Esse aí, a plenitude dos tempos, é o tempo de Deus, é o kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado. Ou seja, hoje nós achamos que o mundo, né, vai se destruir, nós não sabemos quando, mas Deus sabe todas as coisas e já tem isso escrito no seu livro, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Ou seja, nada vai estar fora dele, nada vai sair ao seu controle. Então a plenitude dos tempos, ou seja, pleno, completo,
Hoje nós estamos vendo tudo em pedaço, tudo fragmentado. Mas naquele dia nós vamos ver pleno, completo, totalmente, concluído a obra redentora de Cristo. Hoje em nós, aqueles que aceitaram Jesus, nós estamos apenas vendo fragmentos do reino de Deus, fragmentos das bênçãos, fragmentos. Mas naquele dia nós vamos ver como ele é, completo. A Bíblia diz que nós vamos ver Jesus como ele é. Olha que glória, olha que bênção que nós vamos ter, irmãos. Lá na glória nós vamos ver Jesus pleno, ver Jesus completo. Agora você imagine aí, é uma coisa que eu penso aqui comigo, se o nome de Jesus tem tanto poder aqui na terra, que só de a gente falar o nome dele, demônios caem por terra e são expulsos, doenças são curadas, enfermidades, problemas são resolvidos, inimigo é eliminado, a vitória é certa. Agora você imagina o próprio Jesus. Você conhecer Jesus na sua plenitude. É um Deus tremendo, irmãos. Jesus, ele é grande demais. Ele é Deus, é poderoso, né? Ele é real, ele é forte, ele é tremendo, ele é general, comandante dos exércitos dos céus, filho do Deus Altíssimo, poderoso também, né? É o nosso Pai, é o nosso Deus. Então Jesus é nosso advogado. Para ele ter esse privilégio, ele sofreu muito, ele humilhou-se muito, vindo aqui morrer por nós, para poder entender e defender-nos perante todas as acusações do promotor chamado Satanás. O louvor da sua glória. Olha, irmãos, Jesus, ele, antes de vir para cá, ele deixou uma glória, ou seja, ele era rei e veio aqui ser humano. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, à igreja, mas Paulo muda o pronome nós, ou seja, os judeus, ele e os judeus, para também vós, os gentios, ou seja, aquilo que eu falei, né? João disse, olha, veio para o que era seus e os seus não receberam. Então Jesus veio para os judeus, para Israel. Mas depois que Israel rejeitou, ele voltou-se para nós, os gentios, e deu-nos a oportunidade também de sermos de Deus, de sermos ovelhas. Indicando que Cristo ama todos os povos e que todos os povos são herdeiros da promessa. Por conseguinte, tudo o que somos, fizemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na glória do seu Filho. Então tudo é para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja maior ainda do que já é. Porque ele criou o ser humano para a sua adoração. Ele já é rei, ele já tem glória, mas ele quer que nós exaltamos ainda mais, que nós façamos ainda maior a sua glória. Adorando, reverenciando, amando, né? O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Como eu falei para vocês, a Trindade está no plano salvador idealizado pelo Pai. O Espírito Santo desempenha um papel importantíssimo. Que papel é esse? Vamos conhecer? Olha lá. Aquele que ouve a palavra de Deus, ou seja, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo. Está vendo lá? Aprovado. E nesse momento da conversão, ele recebe o selo do Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, selo era usado como sinal de propriedade, de posse pessoal, né? O escravo, ele era marcado no seu braço com um ferro, igual ferro animal, um ferro de identificação, ou seja, aqui colocava-se o nome do seu proprietário naquele ferro, naquele selo, naquela tatuagem que era feita no escravo. Para saber onde ele andava, deixa eu ver o braço aí, esse ferro aqui é de fulano de tal. Então esse escravo aqui pertence a fulano de tal. Vocês entendem? Então, quando você
aceita Jesus, ouve a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então é o Espírito Santo que te convence para você aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, do seu espírito. Então, quando você se converte a Deus, você muda de rota, você levanta uma das suas mãos e aceita a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vai lá e coloca: aprovado, esse agora é nosso, esse é meu, esse pertence a Jesus. Então, nos tempos bíblicos era isso. O Espírito Santo, ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica que pertence a Cristo. Ou seja, o Espírito Santo testifica que aqueles são filhos de Deus. Está lá em Romanos 8, capítulo 8, versículos 9, 15 e 16. E o maligno não lhes toca, ou seja, 1 João 5,18. Nós ficamos revestidos, o Espírito Santo ele serve como uma espécie de armadura, irmãos, de couraça. Ou seja, nada pode nos atingir se o Espírito Santo de Deus estiver conosco. O inimigo ou maligno, que é Satanás, que é o inimigo das nossas almas, o diabo, ele não pode nos tocar. Ele tenta, isso não vai impedir as suas tentativas ou as suas tentações. Ele vai tentar armar ciladas, mas não conseguirá vencer, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Assim, a terceira pessoa da Trindade tem um papel fundamental, que é regenerar, ou seja, é ele que vai limpando, regenerar é tornar, gerar. Purificar, ou seja, limpeza. Santificar, separação. Santificar este pecador. Tudo isso é missão do Espírito Santo. Regenerar, purificar, santificar o pecador. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele que fala para o ser humano: olha, você é pecador, você precisa mudar de vida. É ele que convence o ser humano: olha, você vai ser julgado e você vai se achar condenado, porque você não tem advogado para te defender. E do juízo, ou seja, virá sobre a humanidade uma repentina destruição, e aqueles que servem a Jesus vão estar salvos. E quem ficar aqui vai passar por um processo chamado grande tribulação, onde a morte vai fugir da terra e as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. Vão procurar a palavra de Deus, também vai sumir. Porque a igreja não vai estar mais aqui quando esse juízo recair sobre o planeta Terra. Quem serve a Jesus já vai estar longe. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus. Ou seja, o Espírito Santo é o elo de ligação, de intimidade com Deus. O Espírito Santo é que nos faz sentir Deus, que nos faz sentir o céu, que nos faz a ligação direta com o céu. Relacionamento entre Deus e o homem, o Espírito Santo. Agora, intercessor, aí é Jesus. Ele é que nos advoga, que advoga a nossa causa. Amém? O penhor da nossa herança, o termo depositado aqui é penhor, não é? Penhor significa isso, depósito, garantia. Quando você vai comprar ou pegar um empréstimo em um banco, você leva o documento da sua casa, do seu carro. Por quê? Porque o banco quer uma prova de que se você não der conta de pagar esse empréstimo, ele fica com o seu carro, fica com sua casa no lugar do pagamento. Então ele lhe concede um empréstimo maior porque ele sabe que se você não der conta de pagar, a sua casa será do banco, o seu carro será do banco, ele vai vender e fazer o dinheiro que era para ser feito. Então, penhora é você colocar um objeto como garantia que você vai pagar, vai quitar direitinho. Então, o Espírito Santo é a garantia da volta de Cristo, irmãos. É a garantia de que Jesus voltará e buscar a sua igreja. Nós hoje podemos ter a certeza disso, nós não temos nenhuma dúvida, porque nós cremos nisso, na palavra de Deus, e ela é verdade, ela está escrita lá em 2 Coríntios 1:21,
e em Mateus 24:13, que a salvação está garantida para quem é fiel, quem permanecer fiel. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, se você permanecer fiel até o fim, eu vou te dar a coroa da vida, que é a salvação. A salvação é a coroa da vida, ou seja, é o prêmio de você viver aqui nesta terra e você ter ficado separado desse mundo, é você ter abandonado as concupiscências dos olhos, da carne, é você ter abandonado o pecado que aqui, que tão de perto nos rodeia, mas você se manteve, se guardou, você se manteve separado, se manteve santo, limpo, puro, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo de Deus é a garantia. Jesus foi e deixou o Espírito Santo dizendo, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, ou seja, eu não vou deixar vocês desamparados, porque órfão é quem não tem pai nem mãe. Ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus é a garantia que Jesus voltará. Que a segunda vinda de Jesus está próxima, a primeira já aconteceu. A segunda vinda dele está próxima e ele vai raiar nas nuvens e gritar o meu e o seu nome, que está escrito no livro da vida, e nos chamar para morar com ele. Conclusão, o plano divino revelado em Efésios resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Continue assistindo nossas aulas, lembrando que se inscrevam no nosso canal, Reflexão EBD Channel, deixe o seu like e compartilhem com seus amigos, em nome de Jesus.